Olá pessoal, tudo jóia? Vim hoje aqui comentar com vocês o tema 309 do Supremo Tribunal Federal. Nesse tema, o Supremo Tribunal Federal determinou que o dolo ou a intenção de cometer um ato ilícito é necessário para caracterizar o crime de improbidade administrativa. Como consequência, foi declarada inconstitucional a modalidade culposa, não intencional, de ato de improbidade. A decisão foi tomada no julgamento do recurso ordinário 656558, com repercussão geral reconhecida. A maioria do Supremo seguiu o voto do relator ministro Dias Toffoli. Ele explicou que a definição de ato de improbidade administrativa prevista na Constituição Federal somente se configura quando ocorre o dolo. A culpa, inclusive quando grave, não é suficiente para que a conduta de um agente seja enquadrada dessa forma, qualquer que seja o tipo desse ato, afirmou. Segundo o ministro Toffoli, a improbidade é um ato em que o agente viola o dever de agir com honestidade, e a noção de desonestidade, conectada à deslealdade e à má-fé, está estreitamente relacionada com o dolo. Agir com negligência, imprudência ou imperícia pode caracterizar ilícito administrativo e resultar em punições, mas, a seu ver, não caracteriza a desonestidade e o dolo necessário para configurar o ato de improbidade administrativa. Seguindo o voto do relator, a Corte declarou a inconstitucionalidade da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa previsto nos artigos 5º e 10 da Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8429 de 1992, em sua redação original. A Lei 14.230 de 2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa, já estabeleceu a necessidade da conduta dolosa para a configuração do delito. Essa modificação legislativa somente corrobora o que sustento no voto, frisou o relator. Caso concreto. O caso concreto começou com uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo contra um escritório de advogados contratado pela Prefeitura de Itatiba, São Paulo, com dispensa de licitação. A primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiram que a contratação foi legal. Esse entendimento, porém, foi alterado no Superior Tribunal de Justiça, que concluiu que a improbidade não depende de dolo ou culpa e determinou a aplicação de multa. Foi contra essa decisão que o escritório ingressou com recurso ordinário no Supremo. Com relação à possibilidade de entes públicos contratarem serviços advocatícios sem licitação, o entendimento foi de que isso é possível, desde que a prestação de serviço pelo poder público seja inadequada e o preço do serviço contratado seja compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso e respeite o valor de mercado. A norma já prevê expressamente a necessidade de procedimento administrativo formal, a notória especialização profissional e a necessidade de natureza singular do serviço contratado. Por maioria de votos, foi dado provimento ao recurso ordinário 656558, por não ter sido comprovado nos autos dolo dos envolvidos na contratação. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral. O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos artigos 5º e 10 da Lei 8429 de 92, em sua redação originária. São constitucionais os artigos 13, inciso 5 e 25, inciso 2 da Lei 8666 de 1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela administração pública por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente, necessidade de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional, natureza singular do serviço, deve observar a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público e cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado também o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores. Pois bem, pessoal, esse é o breve resumo que eu fiz para vocês sobre o tema 309 do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê um like, continuem inscritos aqui no canal do YouTube e me sigam lá no meu Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.